no nosso coração, para não pecar contra ti, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor. Senta um pouquinho, irmãos. Senta um pouquinho. Vamos ali, pastor. Bem rapidinho. Eu vou cantar apenas um trecho de um louvor, irmãos, que eu fiquei... Depois da mudança da minha filha, eu e o pastor ficamos bem atarefados, né? Fora o nosso trabalho, ainda ajudando ela a ajeitar as coisas. Então, até ontem, o pastor perguntou assim, e a palavra? Eu falei para ele, e a palavra? Ele falou, e a palavra? Eu falei, e agora? A palavra. Mas Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E aí, junto da palavra, Ele colocou no meu coração esse louvor. É bem conhecido, aí os jovens já cantaram bastante. E nós vamos cantar só um trechinho, tá, irmãos? Os irmãos, já peço desculpa se eu falhar aqui, porque eu nunca cantei ele aqui, né? Só cantei acompanhando os jovens. Vamos lá. Um Deus rodeado de glória, és adorar 24 horas. Os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Você que está disponível, diga aí, em nome de Jesus. Então eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Espírito Santo de Deus, como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado para tua glória. Somente para tua glória. Agora, para terminar, geração eleita, eu vou falar e você responde em nome de Jesus. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação Santa, aleluia, Jesus, diga. Então usa-me, estou escolhido, aleluia, Jesus, usa-me para ser usado para te servir. Envia-me.
Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém? Quem está disponível, irmão? Você está disponível? Eu estou disponível, irmão. Mesmo com as minhas falhas, mesmo às vezes me embaraçando um pouco, mesmo às vezes me confundindo entre Marta e Maria, as mulheres vão me entender aqui nessa noite. Mesmo às vezes a minha natureza, ela se confundindo um pouco entre Marta e Maria, eu estou disponível para o Senhor. O meu coração quer estar disponível, irmão. E aí, como eu falei para os irmãos, eu fiquei bem apreensiva. E antes de falar da palavra, só lembrando que eu fiquei bem tocada assim quando a irmã Regina falou sobre o testemunho dela, porque nós, quando nós somos adoradoras, irmão, o inimigo que ele quer atacar isso. Ele quer, fecha a boca. Vou fechar a sua boca. E quando eu tive, o derrame facial, a pior parte do meu rosto foi a minha boca. Porque não tinha segurança, a musculatura caiu, então eu não conseguia cantar. E eu falei, diabo. Seu encardido. Espera aí que eu vou dar um jeito. E a toalhinha aqui, e adorando. Eu falei, eu seguro. Tem problema não, que eu vou segurar, mas eu vou adorar. E até no meu trabalho, o médico do meu trabalho fala, você é um milagre. Porque eu voltei a trabalhar em 15 dias, sem nada, irmãos. Às vezes eu falo lá em casa que eu sinto um pouco quando eu gravo algum vídeo, mas eles falam que é coisa da minha cabeça, que não tem nada torto, não. Tá tudo certo, irmãos. Glória a Deus. E é tão lindo, irmãos. É tão lindo quando você deixa, deu tudo certo. O pastor Rafael veio, falou 2 palavras que faz parte exatamente dessa ministração. Deus confirmando mesmo que era isso, ok. E é tão lindo quando você se coloca disponível, e quando você entende que é Deus quem te usa, que não tem nada seu, você não é bom, que você não é, eu sou melhor pregador. É tão bom quando você faz isso, ou quando você não fica premeditando. É tão bom, por quê? Porque essa palavra, outro dia eu contei aqui para os irmãos, vai colocando para a gente Esther, por favor, ô Felipe. Outro dia eu contei para os irmãos sobre Ruth. Eu só quero falar isso para não parecer que eu estou usando o mesmo discurso, mas é o mesmo discurso. Eu sempre quis falar sobre Ruth. Eu achava lindo, eu acho linda a história. Eu queria. E Deus nunca deixou eu falar. Toda vez que eu tentava ler a palavra, não vinha. Não vinha uma interpretação, não conseguia. No dia que Deus falou, hoje é esse o tema. Aí, ele, abriu minha mente. Deu tudo certo. A mesma coisa, Esther. Eu amo a palavra de Esther. Eu amo a Esther rindo ali. Eu amo você também, viu, Esther? Eu amo. Só que eu nunca consegui desenvolver uma palavra sobre a história de Esther. E como eu falei para os irmãos, eu estava perdida, irmãos. Eu estava num branco, em um papel em branco. E aí quando foi hoje, no lugar mais inusitado, que é o meu trabalho, aonde o sobrenome daquele lugar é Luta, mas o Senhor está comigo. Lá eu tenho conseguido agora até falar da palavra. Recebi até uma devolutiva nessa semana, porque o meu novo chefe estava muito nervoso sobre uma questão. E eu falei para ele, oxe, Deus está conosco. Nós não estamos fazendo nada de errado. Vai dar. Não, Alda, mas precisa. Eu falei, vai, fique em paz. O Senhor está conosco. O Senhor é o Deus de justiça. Aí ele, sério? Eu falei, sim. Aí 8 horas da noite ele estava me mandando mensagem. Eu queria te agradecer. Deu tudo certo aqui. Foi tudo certo. Eu falei, homem, vamos confiar em Deus, homem.
Então Deus está dando oportunidade de falar mais dele. E aí foi assim. Hoje eu cheguei e aí o Senhor falou, puf, Esther. Eu falei, o quê? Sério, Senhor? Hoje eu vou? Sim, hoje é Esther. Daí, se você prestar atenção, a irmã Rose, juntamente com a Tainá, elas falaram sobre Raabe, que era uma improvável. A Bíblia, a palavra de Deus, Davi, era um improvável. Só que se deixaram ser usados. Só que se colocaram à disposição. Só que aceitaram o seu chamado. Assim como a história de Esther. Linda essa história. Nós não vamos falar tudo, as horas já foi embora. Foi embora completamente. A gente vai ter que resumir. Mas se tem crente aqui nessa noite, você conhece a história de Esther. Se você é crente, irmão, é inadmissível que você não conheça a história de Esther. É melhor ainda que a gente não vai ter que entrar em tantos detalhes. Mas, glória a Deus, pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Ô Espírito Santo de Deus. Será que eu perdi aqui? Não perdi não, está aqui, ó. Eita glória. Aleluia. A gente vai ler, irmãos, se coloca em pé, nós vamos ler apenas 2 versículos. Esther 4, Felipe. Coloca o 14, por favor. Esther 4, 14 vai dizer assim. Nós vamos ler do 14 ao 16. Porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E olha o que ela termina dizendo: e se perecer, pereci. Pode se assentar aplaudindo e exaltando o nome santo do Senhor. Irmão, essa palma, ela foi para mim. Isso aí. Agora foi para Jesus, porque aquela que foi para mim estava até muita palma, que eu nem mereço, irmãos. E eu não mereço palma nenhuma. O livro de Esther, irmãos, ele é lindo, né? A história de Esther, ela é maravilhosa. Eu vou tentar resumir para os irmãos, porque é algo muito fácil. É muito fácil. Esther, o rei Assuero, ele era alguém muito vaidoso, né? Ele era alguém muito vaidoso. E vai dizer a palavra do Senhor que certa vez ele faz um banquete. E aí ele chama todos os príncipes. Vamos dizer assim, vamos usar a linguagem do dia de hoje. Ele chama a nata da sociedade. Só a nata da nata. Para mostrar o reino, para mostrar as riquezas, para mostrar tudo que ele tem. E ali ele chama todos aqueles reis. Passado alguns dias ali, foi algo que durou ali, eu acho que cerca... Eu coloquei aqui, irmãos, mas os irmãos vão me perdoar, mas também isso não faz diferença nenhuma ao que Deus quer falar conosco. Ele passa alguns dias ali com aqueles reis, e ali bebendo, e ali mostrando as suas riquezas, tudo que ele tinha. E aí, quando vai ali finalizando esses dias,
ele decide também mostrar a sua esposa troféu, a rainha Vasti. Aí ele vai lá e chama e fala assim, ó, vai lá. Ele fala para o eunuco, vai lá buscar a rainha. Eu quero que todos vejam aqui como ela é linda, como ela é deslumbrante, como ela é maravilhosa. E a rainha está lá também dando um banquete com as suas servas ali. E a rainha fala, não, eu não vou. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Muito linda, só que para aquele tempo, isso não era aceito. Todos aqui sabem que um rei, quando ele tem ali as suas esposas, culturalmente, isso não era correto. E aí o rei fica totalmente chateado, aborrecido, irado. E aí ele fala, como assim? E ele vai lá e chama todos os seus, como vamos dizer, ele chama aqueles lá a quem ele pede com seus conselheiros, ele chama todo mundo e fala, e aí gente, o que eu faço? Eu chamei a rainha e ela não veio, e agora? Aí os conselheiros falam, ó, você tem que fazer alguma coisa. Sabe por quê? E aí vai um toque para mim e para você, viu, mulher? Olha o que os conselheiros vão falar para o rei. Mulher de Deus, mulher tem que dar exemplo. Porque eles vão falar assim, ó, rei, você tem que fazer alguma coisa. Porque senão, em todas as províncias, todas as mulheres vão se achar no direito de negar o seu esposo. Do seu esposo falar, olha, vem cá. E aí todas as províncias, todas as mulheres, por quê? Porque a rainha tinha que dar o exemplo. Mulher de Deus, você tem que dar exemplo. Você está dando exemplo? Você dá exemplo para suas filhas? Você dá exemplo no seu trabalho? Você dá exemplo na sua igreja? Como você é? Ou você é reixosa? Ou como você é? Qual que é o seu comportamento? Isso me deu não é a profundidade do que nós vamos entrar na palavra, mas eu senti que isso faz parte do que nós temos que falar nessa noite. Pastora, não gostei, vai falar com Deus. Chega em casa, você dobra o seu joelho e fala, Senhor, por que o Senhor falou daquele jeito comigo? Aí você vai se entender com Ele, porque foi Ele que mandou falar para nós. Não é só para vocês, tá, irmãos? É para mim também, não esqueça. E aí, os conselheiros falaram, não, rei, faz alguma coisa. O rei vai, despede a rainha, chega. E aí ele manda chamar todas as mulheres belíssimas, virgens, que ele fala, vou escolher uma nova rainha. Aí, você, que é uma pessoa que só pensa em aparência, você que olha assim, e tudo para você é aparência, você já ia imaginar, a rainha vai ser uma mulher de berço, uma mulher conhecida, uma mulher afamada, vai ser uma princesa. A ótica de Deus, ela é diferente. Deus escolhe os improváveis. Certa vez, eu ouvi na minha vida que eu não ia ser ninguém. Aí Deus foi e me escolheu. E agora? Não sei, irmãos, é Ele. Ele falou, não, eu vou escolher você. Sabe por quê? Porque ninguém dá nada para você. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, que maravilha. E aí foi isso que aconteceu. Chamou lá as belas, formosas, princesas. Quem estava lá no meio? Esther. Puxa vida. Sempre tem um crente misturado nesse negócio. Sempre tem que ter um escolhido. Sempre tem que ter um servo. Sempre tem que ter alguém que está disponível. E o que vai acontecer? Esther, ela tinha todos os motivos para ser triste, amarga, reclamona, murmuradora, porque ela era órfã. Ela era criada pelo seu tio, Mardoqueu. Então ela tinha todos, mas não. Ela era bela, ela era formosa. Por quê?
Porque ela era escolhida do Senhor. E ali o rei, só para resumir a história, escolhe quem? Esther. Só que sempre tem. Do mesmo jeito, aonde tem um servo, aonde tem um escolhido, aonde tem um crente, tem um fariseu. Tem um falso profeta. Tem aquele que anda com você. Irmão, para de achar que a sua vida é um morango. Não é não. Você é filho da promessa. Então, normalmente para nós, aonde a gente vai alguém com a faca atrás, ó. Trupica aí, crente. Trupica aí para você ver se eu não vou lhe ferir. Hein, pastor Hernandes? É morango nossa vida? Não. É um limãozinho, mas a gente adora mousse. Aí a gente põe um leitinho condensado e ó, fica maravilhoso. O que acontece? Amã, ele odiava os judeus. Então, e ele era de grande influência ali no reino. E ele era bem próximo do rei. Aí, o que esse fariseu vai fazer? Ele fala, deixa eu pensar aqui, que eu vou acabar com esses judeus. Eu vou acabar. Quer ver que essa moral? Só que ele não sabia que o Senhor já tinha colocado Esther ali dentro do palácio. Que naquele lugar já havia uma serva do Senhor. Você é influente? Espera aí que eu vou colocar Esther aí eu quero ver quem é que vai ser o influente nesse lugar. Para de ter medo. Para de ter medo do fariseu. O Senhor te colocou naquele lugar. O Senhor te colocou para fazer diferença. O Senhor colocou Esther ali, não foi à toa. O tempo de Deus é perfeito. E aí Amã vai lá e costura. E faz um planejamento. Sabe aquela mesma cilada que armaram para Daniel? Vamos fazer um decreto aqui com o rei. Era a mesma coisa, né? Eles eram chegadinhos do rei. Aí eles chegaram e falaram assim, vamos fazer um decreto aqui? Senhor, que não pode orar. Que não pode orar não sei quantos dias. Aí Daniel falou, eu quero saber de decreto. Meu negócio é com Deus. Meu negócio é adoração. Meu negócio é oração. Quando chegou no horário dele, Senhor, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso. Tentaram um decreto para Daniel. Mas sabe por que isso acontece, irmão? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para ver quem é Deus. E para ver que Deus livra. Da cova do leão. Deus livra do decreto do rei. Deus livra, manda chuva quando tem a seca. Não importa quantos são os profetas de Baal. O Senhor manda fogo. E ali vai dizer isso. Amã arma, vai lá no ouvidinho do rei. Sempre tem aquele cochichinho, sempre tem aquele ardiloso. E aí ele fala assim, rei, faz um decreto aí contra os judeus. E aqui eu vou passar para os irmãos alguns pontos. Deus tem um propósito para o seu posicionamento. Por quê? Porque quando Amã convence o rei daquele decreto para matar os judeus, Mardoqueu chega e manda um recado para Esther. Ele diz, Esther, você está aí dentro do palácio. Você é influente. Faça alguma coisa. Reage, Esther. Reage. Usa a sua influência. E o que nos parece é que, a princípio, ela... Não é que ela aceitou de primeiro e falou, vou lá. Não. Só que aí, Mardoqueu falou para ela, peraí. Coloca para a gente o anterior a esse, Felipe. O anterior. Porque se todos te calares... Isso é o tio mandando falar para ela, tá? Ele traz a memória. Por que ela estava dentro daquele lugar? Porque não era à toa. Deus não te colocou aí para você ficar na zona de conforto, não, Esther. Deus não te colocou aí para você ficar comendo uvinha, tâmara, sendo abanada, não. Deus te colocou com um propósito.
Você acha que Deus te colocou nesse ministério para você ficar sentado na cadeira? Não, Ele te colocou com um propósito. Pastora, qual é o meu propósito? Faça a mínima ideia, meu irmão. Busca o Senhor. É você quem tem que buscar e dizer: Senhor, eu estou disponível. O que o Senhor quer de mim? Aí Mardoqueu manda falar para ela: porque se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ele quis dizer: ei, você não é estrela de Davi não, meu irmão. Ele quis dizer assim: Esther, se você não fizer, só estou te dando um conselho. Ele vai usar outro, tá? Porque ele é Deus, porque o propósito ele já tem. Ele vai livrar os judeus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não abandona os seus. E eles eram o povo da promessa. Então eles não iam ficar abandonados. Ele só manda um recado para ela e fala assim: ó, você fazendo alguma coisa ou não fazendo, olha o que ele manda o recado, olha lá. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como esse chegasse a esse reino. Aí ele faz ela lembrar, irmãos. Por que será que o Senhor te colocou nesse tempo aqui? Para que você fosse usada. Para que se cumprisse através da tua vida o propósito de livramento dos judeus. E aí aqui diz assim: pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Quando Mardoqueu lembra a Esther que ela está no palácio para um tempo como este, ele revela que a sua história não foi mero acaso, que Deus havia preparado para salvar o seu povo. Então não questiona, meu irmão, só confia. Por que o Senhor me colocou aqui? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nesse ministério? Por que eu estou... Irmãos, não questiona não, só confia e se coloque à disposição. Nessa noite Deus quer trazer a sua memória. Ele quer falar: olha, por que será? Por que será que neste tempo você está exatamente onde Deus quer usá-lo? Seja na sua família, seja no trabalho, seja na igreja. Sua posição atual não é um acidente, mas uma oportunidade divina. O silêncio, Mardoqueu alerta que se Esther se calasse, o livramento viria de outra parte, mas ela pereceria. Deus não depende exclusivamente de nós para realizar a sua obra, mas nos dá o privilégio de sermos seus instrumentos. Ele quer lhe usar, meu irmão. A coragem que nasce do propósito e da fé. Esther pede jejum e oração. Ela declara a famosa frase: se perecer, pereci. Mas você sabe que no fundo do coração, Esther sabia que ela não ia perecer. Porque quando Deus nos coloca num propósito, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, Ele é o nosso socorro. Deus nos colocou aonde precisamos estar. Esther não chegou ao palácio por sorte. Deus estava preparando o cenário para o livramento do seu povo. Assim como Esther, Deus pode estar posicionando você para algo maior. Eu falei isso para o pastor Hernandes ontem ou hoje. Eu sempre, desde que eu fui para o setor onde eu trabalho, eu sempre acompanhei o meu superior antigo nas auditorias, muito importantes para a empresa. Eu sempre acompanhei ele. Ele sempre fez questão: vem cá, esteja comigo. Eu conduzo aqui, mas eu quero que você esteja vendo como que funciona. Resumindo, essa semana tem uma auditoria. O chefe novo não conhece nada do setor. Ele disse: eu vou precisar que você conduza a auditoria, porque eu não entendo. Aí eu falei: tá vendo, Senhor? Sabe o urso, o leão? Era Deus preparando Davi para algo maior.
todo aquele cenário que eu passei antigamente e que talvez eu não entendia, é porque hoje, para eu estar preparado para estar ali naquele lugar. A coragem é necessária para cumprir o propósito. Esther, ela foi corajosa, tá? No primeiro momento, ela deu ali uma titubeada. Depois, quando Mardoqueu fala com ela, ela fala, ó, se perecer, eu pereci. Aí ela vai lá, ela vê que o rei está lá dentro. O que ela faz? Naquele tempo, a mulher não podia entrar na presença. Olha como seria hoje, pastor Hernando, já pensou? Se eu só pudesse te ver, se você me chamasse? Ixi, irmão, será? Não, acho que ia. Já pensou? As mulheres aí, as irmãs? Já pensou se você só pudesse ver a Ayrton quando ele te chamasse do Carmo? Do Carmo, vem aqui. Ayrton, quero falar, não te chamei. Ia ficar em quarto separado. E era assim. Só que Esther, mulher de Deus, tem estratégia, irmão. Para de ser maluca. Ai, eu não sei. Você sabe, mulher, dobra o seu joelho no chão. Eu não sei o que fazer. Deus fala para você o que fazer. Deus te dá estratégia. Ó, Esther, boba. O rei está lá, ela se pôs toda linda, né? Linda, por quê? O homem é atraído por aquilo que ele vê. Até parece que o rei ia ver aquela mulher bonita, e Deus já estava no propósito, aí deu tudo certo. Aí, ó, Esther passando, o rei lá e ela tranquila. O que eu estou fazendo aqui? Ó, e o rei lá dentro. Daqui a pouco o rei pega o seu cedro e ó o propósito sendo cumprido. Ó Esther entrando naquele lugar. Eu creio que naquele momento o Senhor vai dizer, agora o propósito foi cumprido. Por quê? Porque uma mulher corajosa, porque uma mulher não se rendeu ao medo. Hoje eu coloquei no meu status algo muito importante. O medo ou a fé, eles dependem de coisas que você não vê. Aí você escolhe qual dos dois que você quer. O medo ou a fé. Porque os dois, você precisa acreditar em coisas que você não está vendo. Você vê o medo? Não, lembra o pastor com a calça verde dele? Eu nunca me esqueço dessa história. O medo e a fé são coisas, eles provêm de coisas que você não está vendo. Você escolhe, você quer ter fé ou medo? Eu quero ter fé. E ali Esther vai lá, e aí o rei chama. Quando Mardoqueu soube do decreto de Amã para destruir os judeus, pediu que Esther intercedesse diante do rei. Isso poderia custar a vida dela, tá, irmãos? Porque além disso, a cultura daquele tempo era isso. Por mais que o rei tivesse alguma afeição a ela e tudo, se desse na veneta dele lá, ela quebrou lá o protocolo, ela poderia ser morta. Mas ela disse, se perecer, eu pereci. Porque eu vou em nome do Senhor Jesus. O inimigo vem contra nós com espada e lança. E nós vamos em nome do Senhor dos exércitos. Foi isso que Esther fez. Ela foi em nome do Senhor. A resposta de Esther foi marcante. Irei ter com o rei. Se perecer, pereci. Ela escolheu obedecer ao chamado de Deus acima do medo. E você nessa noite? Você vai escolher o chamado ou você vai ficar com medo? Só quero te dar mais um alerta. Para você e para mim. Os dois têm consequência. Se você escolher seguir o chamado e se você escolher o medo, os dois vão ter consequências. O medo paralisa, mas a fé nos faz avançar. Deus transforma a ameaça em vitória. Essa parte, irmãos, eu vou até finalizar. Tinha mais coisa, mas o tempo já foi embora. Mas eu vou finalizar com essa parte porque é coisa linda. Deus transforma a ameaça em vitória. Já não bastasse toda a circunstância, já não bastasse toda a tribulação que estava ali, Amã, ele ainda manda fazer uma forca para matar Mardoqueu. Quem é Mardoqueu? Tio de Esther. Quem é Mardoqueu? Aquele que mandou falar, Esther, vamos lá, Deus tem um propósito na sua vida.
o mensageiro da palavra de Deus, o homem de Deus. Mas Amã vai lá e fala, faz uma forca lá. Só que aí, meu irmão, ai daquele que tocar no fio de cabelo de ungido do Senhor. Deus não nos abandona. Por isso que eu falei, todas as escolhas que fazemos na vida têm uma consequência. Quer ela seja boa ou quer ela seja ruim. Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas acabou sendo morto nela. Eita, ou o povo não entendeu, porque ninguém deu glória a Deus. Sabe o que eu acho? Eu acho que os irmãos pensou, tadinho do Mardoqueu, ou tadinho do Amã. Ele foi enforcado. Puxa vida. Glória a Deus! Amã foi enforcado. Porque ele atentou contra um servo do Senhor. E aí vai dizer, o que parecia derrota, tornou-se em vitória. Talvez você ache no dia de hoje que o inimigo está prevalecendo na sua vida. Mas ele não está não, meu irmão. O Senhor trabalha por ti e a vitória é certa. Deus é especialista em reverter situações impossíveis. O inimigo pode até preparar armadilhas, mas Deus prepara o livramento. Para nós finalizarmos, a história de Esther nos ensina 3 grandes verdades. Deus tem um propósito na nossa vida, precisamos de coragem para cumprir esse propósito. E Deus transforma crises em testemunhos. Pode aplaudir o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Glória a Deus. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Precisamos ser usados, irmãos. Porque esse mundo depende muito de nós. Por mais que tenha acontecido tantas coisas, mas isso não é para a gente ficar abismado não, que vai acontecer mais coisas ainda. Isso é só para nós glorificarmos o nome do Senhor e exaltar o nome dEle. Amém, irmãos? E esse Deus é tão maravilhoso que enquanto nós estamos aqui adorando Ele está cuidando dos nossos lá. Enquanto você está aqui glorificando Ele está lá no seu lar protegendo os seus. Enquanto você está glorificando aqui Ele está entrando com providência naquilo que só você e Ele sabe. Amém? Creia, meu amado. Creia. Creia. Então somente creia. Amém? Culto na quinta-feira, libertação e oração. 7ª volta da campanha.